Olá novamente, pessoas. Tudo bem, né? Bom, pegando aí então uma sequência do vídeo anterior, onde eu mostrei para vocês o que são, quais são as propriedades e demais características, né, que surgem do fato de você pegar dois segmentos paralelos ou duas retas cortadas por uma transversal. Eu vou mostrar para vocês agora nesse vídeo uma consequência direta disso. Então, vejamos o seguinte, ó, vamos pegar aqui um segmento AB e eu vou pegar um segmento ainda paralelo a ele, porque eu preciso trabalhar com esse paralelismo, tá certo? Vamos pegar aqui então dois pontos para eu construir esse segmento paralelo, que vai ser o meu segmento DE. Bom, vamos tirar então essa reta daqui de baixo, porque eu não preciso dela, e nem desse ponto aqui. Então, eu tenho aqui os segmentos AB e o segmento DE. Esse segmento aqui, inclusive, está batizado de Fzinho e esse aqui de Hzinho. Vamos pegar agora um segmento transversal a eles aqui. Tá lá, é o segmento FG, que também foi batizado de Izinho. Vamos pegar aqui agora a interseção entre esses objetos, tá? Para que a gente tenha esses pontos aqui, a gente vai precisar deles. E agora eu vou marcar todos os ângulos ao redor de cada um desses vértices aqui. Bom, assim como no vídeo anterior, eu já deixei marcado aqui para a gente os ângulos que possuem as mesmas medidas, né, por serem opostos pelo vértice e, consequentemente, por possuírem uma outra característica, né, devido ao fato de terem sido cortados aqui esses segmentos por uma transversal. Ou seja, pois esses ângulos também são alternos internos ou alternos externos. Eles têm essas classificações. Bom, agora, assim como no vídeo anterior, veja que eu posso mover esse segmento aqui da maneira que eu quiser. Eu vou deixar ele bem íngreme assim, apenas para que eu tenha mais espaço para poder trabalhar. O que eu vou fazer agora? Eu vou traçar aqui um outro segmento. Vou pegar um outro segmento. E esse outro segmento eu poderia colocá-lo de várias maneiras aqui. Posso colocá-lo de várias maneiras. Mas, a princípio, eu vou colocá-lo de uma maneira fácil da gente visualizar, que é perpendicular aos segmentos originais. Por que eu vou fazer isso? A princípio, vocês vão entender. Então, veja bem, esse ângulo aqui embaixo, ele é de 90 graus. Vamos aqui pegar, para que vocês possam conferir, a interseção entre esses dois objetos e a interseção também entre esses dois objetos aqui. Quando eu pegar esse ângulo, olha lá, 90 graus. Tá vendo? Ficou aqui escondido, mas aqui, 90 graus. E, novamente, claro, consequentemente, se eu pegar esse ângulo aqui, também vai ser 90 graus. Porque, dados dois segmentos paralelos, né, se você passar um outro perpendicular a um deles, ele, consequentemente, será perpendicular ao outro. Bom, o que eu quero agora fazer? Eu tenho aqui, então, duas regiões triangulares. Vamos pegar a interseção aqui, Pronto. Eu tenho aqui, então, duas regiões triangulares. Eu tenho esse triângulo aqui de cima e esse triângulo aqui de baixo. E eu ainda posso mexer, vamos ver se eu consigo mexer. Não, já não consigo mexer mais porque eu fixei. Consigo aqui. Eu posso deixar esses triângulos com os tamanhos que eu quero, os tamanhos que eu quiser. Quando eu falo em tamanhos, eu estou diretamente falando da área, né? Eu posso deixar aqui um triângulo com uma área em cima bem menor do que o de baixo. Posso tentar aproximar as duas, ou eu posso deixar o de cima com uma área bem maior do que o de baixo. Por enquanto, isso aqui é irrelevante. O que a gente tem que entender é o seguinte, esse triângulo de cima e esse triângulo de baixo, eles possuem exatamente os mesmos ângulos, considerando-se as medidas, né, de cada um deles. Por exemplo, aqui, se você olhar o segmento AB e o segmento DE, que são Fzinho e Hzinho, vou trazer esse Fzinho para cá para a gente ler ele melhor, e o Hzinho também. Olha aqui, como esse ângulo aqui em cima ele é alterno interno a esse daqui, eles têm a mesma medida. Muita gente batiza isso daqui carinhosamente de regrinha do Z. Quando você fizer um Z, esses dois ângulos eles terão a mesma medida, serão congruentes.
Bom, esse ângulo aqui, por construção, ele é de 90 graus. Assim como esse ângulo aqui em cima, por construção também. E eu ainda posso entrar no fato deles serem alternos internos, porque essa perpendicular, apesar de ser um caso particular, ela é uma transversal a esses dois segmentos aqui. Então, ó, se do lado esquerdo você tem 90, aqui dentro do lado direito você também vai ter. Ou seja, consequentemente, dentro do triângulo, ó, esse ângulo aqui, ele é 90 graus. Então, esse ângulo aqui de cima também. E aí, se você tem esse ângulo verde mais um de 90, é claro que esse outro ângulo aqui, ó, ele tem que ser a mesma medida do outro, que é esse aqui. Primeiro, porque eles são opostos pelo vértice, independente de onde esteja esse ponto M. Eles sempre serão opostos pelo vértice. E por mais que eu mexa esse segmento, ó, o ângulo verde ele não deixa de ser verde, ele continua tendo a mesma medida. Tá vendo? Em particular, esse de 90 continua sendo 90. Então, o que a gente tem aqui? Ó? A consequência, né, de todas essas propriedades. Uma semelhança de triângulos. Quando um triângulo ele tiver os mesmos três ângulos que outro, consequentemente, eles serão semelhantes. E o que isso tem a ver? Né? O que isso acarreta? Se os triângulos eles são semelhantes, quer dizer que os seus lados eles serão proporcionais, um em relação ao outro. Então, ó, no caso aqui agora, vamos olhar apenas para esses dois triângulos que eu construí. Já é fato que esse ângulo aqui de baixo tem a mesma medida do ângulo de cima e que esses dois, por serem opostos pelo vértice, eles também terão a mesma medida. É claro que, se você tem um vermelho mais um verde, consequentemente, você teria aqui um terceiro ângulo, sei lá, azul. E a soma do vermelho, do verde e do azul tem que dar 180 graus. Agora, vamos para o triângulo de cima. Eu tenho um verde e um vermelho. Ué, se o verde mais o vermelho mais alguém embaixo dá 180 graus, obviamente, esse alguém de baixo tem que ser o mesmo do alguém de cima. Então, se esse ângulo embaixo eu chamei de azul, esse aqui tem que ser azul, independente de como estejam esses triângulos, quem seja maior do que quem. Aqui, no caso, eu peguei uma reta perpendicular aos dois segmentos. Eu peguei um caso particular, eu construí dois triângulos retângulos semelhantes. Mas não precisaria ser assim. Eu poderia pegar aqui ó, um segmento, passando em qualquer lugar, ó, por exemplo, aqui. Então, agora eu vou tirar essa perpendicular daqui, não preciso dela mais. E ao fazer isso, olha o que a gente vai ter. Ó. Lembrando que eu posso mexer isso aqui à vontade, ó, à vontade. Por uma questão didática, eu vou colocar aqui também a interseção entre esses dois objetos, para a gente fixar esse ponto J aqui. Esse casinho que apareceu é o nome desse segmento aqui, mas eu vou tirar também para a gente não confundir. Tá? Então, veja bem, ó, a gente vai ter esses triângulos aqui. Vamos dar um nome a esse triângulo? Cada um deles? Ó. Vamos pegar aqui e vamos pegar de cá. Então, o triângulo de cima é o KJ, vamos exibir esse objeto aqui, esse rótulo, KJH. E o de baixo é o JL, vamos exibir aqui esse rótulo, I. Então, nós temos dois triângulos aqui, ó, o KJH e o LJI. E esses dois triângulos, eles são semelhantes, independente de como esses dois segmentos aqui estejam. Por quê? Pelo paralelismo entre esses dois segmentos aqui iniciais, AB e DE. Ó, aqui a gente tem que esse ângulo é alterno interno com esse. Mas agora, olha só para esse segmento aqui. Ó. Olha lá, então eu coloquei ó, esse ângulo aqui em cima de azul e esse de baixo também. Consequentemente, já adiantando aqui, eu coloquei esses dois de amarelo, pois eles são opostos pelo vértice. Né? Então, note que o triângulo de cima, independente de como ele esteja, ele terá os mesmos três ângulos do triângulo de baixo. Consequentemente, o triângulo de cima será semelhante ao triângulo de baixo. O que acarreta dois triângulos serem semelhantes? Acarreta muita coisa. Então, veja bem, ó, a gente pode montar aqui uma razão de semelhança. E essa razão de semelhança ela é montada tendo como referência os seus lados.
Por exemplo, esse segmento JL, aqui, segmento JL. Eu até vou abrir um pouquinho aqui para vocês entenderem como que acontece. Ó. A gente vem aqui, muda a cor dele, e eu vou colocar esse segmento de vermelho. Esse segmento JL, ele está entre os ângulos amarelo e azul. Então, eu tenho que ir no outro triângulo, que tem o lado que tem os ângulos amarelo e azul. E montar o segmento que vai ser correspondente a esse daqui, que no caso aqui seria o segmento KJ. E agora, olhando no triângulo de baixo, ó, a gente tem aqui um segmento que está entre os ângulos verde e amarelo. Então, esse segmento aqui, ele vai estar diretamente proporcional ao segmento que estiver do outro lado, ao lado do outro triângulo, também que esteja entre o verde e o amarelo. Esse aqui, no caso, eu vou deixar de preto mesmo. E, por fim, ó, esse lado aqui do triângulo, que está entre o verde e o azul, ele também será diretamente proporcional ao lado do outro triângulo que estiver entre o verde e o azul. Vamos deixá-lo agora de... pode ser verde. Então, notem agora que são essas correspondências que a gente montaria para trabalhar aí com a semelhança de triângulos. Ó. Então, por exemplo, ó, esse lado vermelho estaria para esse lado vermelho, assim como esse lado preto estaria para esse lado preto, assim como esse lado verde estaria para esse lado verde. Lembrando que aqui eu posso mexer à vontade, posso fazer a semelhança com os triângulos que eu quiser, mediante essas condições aqui. Ó, tá? E aí, você tendo dois pares de lados, você consegue aí trabalhar através da razão de semelhança para determinar o valor de algum desses lados que esteja faltando. Tá? Então, uma das consequências de tudo aquilo que nós vimos no vídeo anterior é justamente a semelhança de triângulos, que é ocasionada por isso. Bom, não muito obstante disso, escrevendo isso aqui que eu falei em miúdos, por exemplo, ó, a gente poderia então colocar o quê? Ó? O segmento J, de medida J, vamos colocar assim, está para o segmento de medida I, assim como o de medida M está para o de medida N, assim como esse daqui, ó, que nesse momento está sem o rótulo, porque eu não construí segmento aqui, né? Mas vamos construir agora. Assim como o segmento de tamanho P estaria para o segmento de tamanho Q. Ou seja, a gente teria isso daqui, ó, exatamente essa relação. Ó lá. J está para I, assim como P está para Q, assim como N está para M está para N. É claro que, se você optar pelos lados, pelas medidas dos lados do triângulo de baixo ficarem no numerador, todos terão que continuar no numerador. Você não pode ficar trocando isso daqui, não, senão você quebra a sua proporção. Veja, então, que todas as medidas do triângulo de baixo eu coloquei no numerador. E todas as medidas do triângulo de cima eu coloquei no denominador. Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham entendido e deixo para vocês, então, o meu abraço.